Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês, que a alegria de nós separarmos este momento para estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 14 de julho de 2025, a lição 3 de hoje, dentro desse novo trimestre, ela tem como título, hoje, Um Começo Difícil. E a lição de hoje, ela está baseada ali em Êxodo capítulo 5, versículos 3 até 23. E Moisés, após ele concordar com Deus e aceitar a sua ordem para ele ser o libertador do povo hebreu que estava lá no Egito, ele sabia que esse trabalho seria bastante difícil, pois ele foi criado naquele país, recebeu instruções e absorveu a cultura do Egito. Porém, ele não estava entendendo e não sabia o que viria posterior, os desafios e provações muito grandes que estariam por vir. Moisés e Arão, eles chegaram ali no Egito e a primeira coisa assim, que eles foram fazer de imediato era se reunir com os anciãos da igreja, o povo de Israel em geral, para realmente mostrar os propósitos de Deus para eles. E o que nós vemos aqui em Êxodo 3, Êxodo capítulo 5, versículo 3, 23, é que já no primeiro contato, com o faraó, chamado Tutmés III, e após Moisés e Arão afrontar realmente o rei, dizendo lá, deixe meu povo sair para adorar no deserto, que foram palavras que Deus mencionou para eles, para que eles falassem para o faraó. O faraó ficou assim meio irritado, e mencionou que Moisés e Arão queriam realmente parar os trabalhos dos hebreus, no caso o povo de Israel, que eles estavam executando naquele país, e que a intenção deles era fazer com que eles descansassem. E assim o faraó negou a liberação e até aumentou a carga de trabalhos dos israelitas, O faraó acusou os hebreus de serem preguiçosos, E como resultado, eles tiveram uma carga de trabalho maior em decorrência dessa solicitação de Moisés e Arão. No entanto, quando Moisés foi ao rei do Egito lá e exigiu, conforme a orientação de Deus, as coisas assim, elas pioraram para os israelitas, O trabalho começou assim a ficar dobrado, árduo e difícil, E os líderes hebreus também já apreensivos, porque eles estavam recebendo mais trabalhos, viu que o seu povo estava sendo explorado, pelo faraó. Eles ficaram descontentes, com a presença de Moisés e Arão, e eles confrontaram também a Moisés e Arão, que houve assim uma conversa acalorada entre eles. E em Êxodo 5, versículo 21, esse confronto de Moisés e Arão com os líderes
Nós temos que raciocinar, mas por que que os líderes disseram que o Moisés e Arão vieram realmente acarretar mais problemas para o povo de Israel? Porque após a ordem dada por Deus para Moisés e Arão, para eles irem até o faraó, o faraó ele ficou assim mais irritado, né? E a maldade aflorou realmente nesse governante, e ele obrigou os hebreus a produzirem mais tijolos de uma forma que seria praticamente impossível deles fazerem, porque os trabalhos do povo de Israel ali cativo no Egito era para fazer construções, né? Eles faziam tijolos, eles faziam estradas, né? E a liderança israelita acusou Moisés e Arão por eles estarem naquele momento assim. Até a liderança, né, do povo hebreu disseram assim, que o Senhor olhe para vocês e os julgue, que está lá em Êxodo 5, 21. O que nós assim podemos observar, né, que Deus foi bastante paciente com Moisés quando ele deu essa ordem para ele, e Deus garantiu que estaria ao lado dele, mesmo na dificuldade que seria essa chegada até o Egito, porque na realidade era uma volta de Moisés do Egito, porque ele foi criado e educado no Egito e saiu fugir de lá. E que com este contato que ele deveria ter com o faraó Tutmés III para liberar os hebreus em seu poder, seria bastante difícil. E depois Deus prometeu em dar a ele, Moisés, sinais poderosos para ele provar que ele era o porta-voz, né, do Criador, e até permitiu que o seu irmão Arão fosse seu ajudante para expressar a mensagem, e assim não poderia dar mais desculpas, e assim era a hora de enfrentar o faraó. Porém, desde o início foi difícil, porque ele tentou se esquivar realmente desse compromisso com Deus, mas não tinha noção do que estava por vir no futuro, mais problemas. Isso ele não imaginava. Ele imaginava os problemas naquele momento. Moisés, antes de falar com o faraó, se planejou bem, né? Se reuniu com a liderança do povo hebreu e os anciãos, né, do povo, e os instruiu, transmitiu a mensagem de Deus, que ele fez sinais sobrenaturais ali, miraculosos diante deles, conforme Deus orientou. E ele convenceu os israelitas da certeza que a libertação do Egito era a melhor coisa que poderiam fazer. O irmão de Moisés, Arão, que possuía assim um dom, um talento assim, já nato, né, de falar, disse ao povo todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e como resultado Israel fosse adorar o Senhor, que está lá em Êxodo 4, versículos 29 e 31. E o que nós vemos que nem sempre os planos de Deus para nós, eles estão limitados à nossa zona de conforto, à nossa tranquilidade. E o começo para Moisés foi bastante difícil. Geralmente Deus precisa de nos tirar da aparente tranquilidade que nós estamos, e ele faz nós voltarmos para o lugar que menos nós desejaremos ir, né? E Moisés precisava voltar para aquela terra dos egípcios, que lembrava muito a ele do passado doloroso que ele teve e que havia deixado traumas difíceis de superar. E Moisés estava em Midian e não desejava assim sair daquela terra
da tranquilidade que ele tinha apacentando animais, e que ele acolheu ali aquela terra de Midian com alegria, e ele sentia paz naquele lugar, e que essa alegria proporcionou para ele por muitos anos, né, essa paz e tranquilidade. E seu retorno ao Egito não significava apenas a libertação de Israel, mas também o início de uma maior batalha espiritual. E a maior dificuldade não seria a de fazer com que o faraó libertasse os hebreus. Por isso que quem faria isso com a mão forte, né, conhecedor do presente, passado e futuro, e poderoso, seria Deus, né, que é o Criador de todas as coisas. E a maior dificuldade de Moisés seria de ter que enfrentar os próprios medos, né, e a falta de fé, as fraquezas particulares que ele tinha, e ele tinha que aprender a dominá-los, a essa ansiedade. E confiando no poder de Deus, e com todas essas deficiências, Moisés foi até o rei do Egito, que era a autoridade máxima do mundo na época, e com as exigências determinadas por Deus, e as coisas se tornaram ruins para os israelitas que se encontravam lá. Os argumentos de Moisés e Arão, elas eram completamente assim lógicas, né? Os hebreus constituíam-se uma parte importante da força de trabalho do faraó, pois os serviços mais duros assim eram eles que executavam, como construção de tijolos, como construção de prédios, fazer paralelepípedo de ruas, estradas, eram eles que faziam. E caso eles fossem castigados por Deus, os trabalhos do faraó seriam prejudicados. Porém, o faraó se manteve irredutível. E, na verdade, o faraó considerou que Moisés e Arão estavam causando tumulto ali, naquele momento, distraindo o povo hebreu do seu trabalho. Está lá em Êxodo capítulo 5, versículo 4 e 5. O faraó não ficou apenas no descontentamento com as exigências divinas que Moisés e Arão lhe haviam feito, lhe apresentaram. Na verdade, ele tratou de oprimir ainda mais o povo de Israel, onde o trabalho tornou-se assim, mais difícil, árduo, trabalhoso, e até foram acusados, né, os israelitas, por parte do faraó, de serem preguiçosos e foram tratados com mais crueldade ainda, com uma severidade maior por parte desse mandatário. E o faraó aumentou a carga de trabalho, as forças dos israelitas foram sugadas ao máximo, e aí eles começaram a eles mesmos a juntarem as palhas que era para fazer tijolos, sem deixar que a produção de tijolos caísse e se mantivesse. Está em Êxodo capítulo 5, versículos 6 e 8. E naquele tempo os tijolos eram grandes blocos assim fabricados de barro molhado e palha. A justificativa do faraó para aumentar a carga de trabalho dos israelitas era de que eles queriam sacrificar ao Senhor porque estavam sem serviço. Essa é a ideia que eles tinham. Ou seja, estavam ociosos, que diz lá em Êxodo 5:8. Os líderes hebreus saíram da presença do faraó angustiados e nervosos, pois sabiam que aquele trabalho acrescentado para os seus irmãos era impossível de ser cumprido. E em seguida foram ao encontro de Moisés e Arão, e os líderes hebreus se revoltaram contra os dois e os confrontaram. Os israelitas acusaram realmente de Moisés e Arão que estavam cumprindo a ordem de Deus, mas que os israelitas queriam que o Senhor os castigasse, e disseram:
Porque foi o seguinte, né? Moisés e Arão, eles receberam ordem de Deus. E a liderança dos israelitas, eles acusaram realmente a Moisés e Arão de que eles vieram trazer mais problemas, né, para eles, para os israelitas, que eles tiveram mais serviços e estavam sendo castigados mais ainda. E essa liderança do povo de Israel chegou para o Moisés e Arão e disseram, ó, que o Senhor olhe para vocês e o julgue, que está lá em Êxodo 5, versículo 21. E assim os israelitas aguardavam que a vinda de Moisés até eles fosse para libertá-los dos egípcios e não para tornar suas vidas ainda mais trabalhosas e difíceis. E assim Moisés e Arão, ordenados por Deus, tiveram que enfrentar a rebeldia e a oposição do seu próprio povo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como o Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá no livro de João. Aqui Jesus falando que o único mediador entre os homens e Deus é Ele, não existe outro. Não adianta você procurar pontífice, padres, pastores, quem quer que seja, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como o Salvador e Senhor de sua vida, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento, passa a manusear bem as Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E quando você aceita Jesus, você ganhará de presente de Deus algo maravilhoso, que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá uma grande oportunidade de participar das bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós. E lá nós estaremos numa grande festa e você terá, meu amigo, minha amiga, uma grande oportunidade de você estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.